Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, né? Porque estamos mais uma vez na casa do Senhor. E nas terças-feiras nós não só estamos aprendendo aqui a palavra de Deus, mas nós estamos aprendendo, pelo menos eu, hinos novos da harpa, né? Esse hino 206 é maravilhoso, mas assim, muito lindo mesmo. E fica o convite para a senhora louvar mais vezes. Lindo, lindo demais. Quem conhece todos os hinos da harpa? Acho que a mãe dessa conhece, né? E ela está devendo aquele lá do Abraão. Vou falar com o Alexandre para ensaiar com a senhora, tá bom? Nós vamos hoje dar continuidade no nosso tema, né, de Cristologia. Na terça-feira passada foi falado sobre o batismo, a infância e o batismo de Jesus. E hoje nós vamos dar início aos 3 ofícios de Jesus aqui na terra. E começando hoje falando sobre profeta, né? Jesus como profeta, mas nessas próximas 3 terças-feiras nós vamos falar Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Então hoje inicio falando sobre Jesus como profeta. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1 em seguida. Provavelmente nós vamos ler mais vezes, né, o livro de Hebreus durante o estudo, porque Hebreus concentra aí grande parte da história do Antigo Testamento, com um link, né, fazendo uma conexão com o Novo Testamento. Então é muito importante a leitura do livro de Hebreus, ler com calma, grifar as palavras que não conhecem e assim por diante. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim o título: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado por essa chance, Senhor, de levarmos mais uma vez o nosso coração diante de Ti para ouvirmos a Sua palavra, para, Senhor, recebermos de Ti, Senhor, a inspiração, que a Sua palavra possa penetrar no nosso coração, que nós possamos sair daqui edificados, entendidos. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa alma, que seja proveitoso esse momento aqui, que Seu Espírito Santo fale, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, que o Seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, apesar de nós dividirmos os ofícios em 3, para não estender muito, é só por causa disso, é só para não estender muito, tá? Mas é tudo em um. Nós vamos sempre tratar assim. Fica mais fácil também de nós entendermos que a principal coisa de tudo isso é que Jesus é o único mediador. Isso não pode sair da nossa cabeça nunca, né? E ele se fez homem e ao mesmo tempo era profeta, era rei, era sacerdote e morreu numa cruz. Então isso para nós tem que estar sempre muito claro. Então o que é o ofício? Ofício é como se fosse um cargo, como se fosse uma missão, né? Qual é o seu ofício? Muitas pessoas perguntam, né? Qual que é o seu ofício? Qual que é a sua ocupação? O que você faz? Né?
O que você faz? Ou o que você fez para quem já é aposentado? Qual era o seu ofício quando você era jovem? E Jesus tinha. Claro que ele tinha muitos ofícios, mas os que se destacam nessa noite nós vamos falar. Então hoje nós vamos começar como profeta, Jesus como profeta. Mas para entrarmos assim nesse tema, nós vamos voltar um pouquinho. No livro de Romanos, se vocês puderem abrir depois, né, para meditar, Romanos vai falar que Jesus é o segundo Adão. Não é verdade? Vamos voltar lá? Vamos ler rapidinho. Capítulo 5, versículo 12. Só o título já nos dá uma visão do que o autor de Romanos quis dizer. O título diz assim: por um homem vieram o pecado e a morte, por um homem também veio a graça. Então versículo 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. É a figura daquele que havia de vir. Quando nós olhamos para Adão, já que Jesus ele veio aperfeiçoado num ofício que nós vamos falar aqui, Adão tinha também esses 3 ofícios. Por que nós podemos dizer que Adão ele pode ser considerado com qualidade de profeta? Adão ele foi colocado no jardim para cuidar do jardim, mas a coisa mais linda que acontecia com Adão era a visita de Deus. Então, assim como Deus falava e fala com o profeta hoje, Deus falava com Adão. Falava com Adão assim com naturalidade, como se nós estivéssemos mesmo numa conversa, né? E tudo aponta ali que o Éden ele estava numa montanha. Tudo aponta para isso. Vamos ver se vocês pensam assim também. Em Ezequiel, capítulo 28, vamos voltar um pouquinho na história para a gente entender de verdade, né? Ezequiel 28, versículo 14 e 16. Na verdade, 14, 15 e 16. Então aqui nós vamos ver um breve relato que nós podemos linkar que Ezequiel estava escrevendo a respeito do que aconteceu, né? Então, versículo 14, 15 e 17 diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Obviamente aqui não está falando de Adão, mas está falando de onde era o local da habitação ali, né? O Éden, um monte, na verdade. E Adão ele andava então com Deus, e o jardim era um santuário. Por quê? Porque ele cuidava. O que o sacerdote faz? O sacerdote no Antigo Testamento, qual que era a incumbência do sacerdote? Além de fazer a mediação de Deus e o homem, né? Como que ele fazia? Através dos sacrifícios, né? Através dos sacrifícios, das ofertas, mas acima de tudo também cuidava do templo, das coisas de Deus.
E ali também nós podemos dizer que Adão recebeu ofício de rei. Por quê? Ele recebeu de Deus o que? A autonomia, a autoridade para dar nomes na criação. Então ali tudo estava na mão de Adão, certo? E Cristo, ele veio para recuperar o que Adão perdeu. Porque qual era o ofício de Adão, além de ser profeta, sacerdote e rei no jardim de Deus? Ele deveria crescer e multiplicar. Por quê? Porque ele deveria fazer que nascessem filhos que fossem tementes a Deus. Ele conseguiu? Ele conseguiu com sucesso fazer isso? Não. Teve o evento, nós acabamos de ler aqui um relato de Ezequiel falando nada mais nada menos de Satanás, certo? Ele foi enganado. Ali a nossa natureza humana foi corrompida, então tudo que era bom se tornou ruim até hoje, porque nós somos descendentes dele, né? E enquanto nós não nascermos de novo, nós continuaremos filhos de Adão. Depois que nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas até então, nós ainda estamos carregando essa bagagem de pecado, essa bagagem de natureza corrompida. Então Cristo, ele foi enviado para cumprir aquilo que Adão não foi capaz. Por isso que por um homem veio o pecado e a morte, mas por um homem veio a vida e a graça e a vida eterna. Então, apenas para nós entendermos os três ofícios, não entramos ainda. E Cristo, obviamente, na próxima terça-feira, ele foi também o sacerdote. Depois ele foi rei, tanto em terra quanto ainda será quando ele voltar. Então nós temos esses três ofícios bem claros na vida de Adão, que fracassou, e na vida de Cristo, que triunfou. Amém? Então, quando nós lemos lá que Adão recebeu de Deus essa incumbência, nós vimos que Jesus reafirma isso aos discípulos, a missão dele. Onde? Em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, ele reafirma o seu ofício nesses versículos aqui, 28, versículo 18 ao 20. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele subjugou a terra, e onde ele andava, o que ele fazia nascer? Filhos. Filhos prontos para o arrependimento, filhos perfeitos, filhos santificados. E até hoje, o interesse de Jesus é esse: que nós multipliquemos aqui, que nós cresçamos aqui, que nós geremos aqui, que você possa gerar filhos espirituais, assim como ele gerou enquanto ele andava na terra, pregando, ensinando. Então, Cristo, ele é agora como profeta. E o que o profeta faz? O que é ser profeta? Quando a gente olha o dicionário, nós vamos ver o seguinte: que profeta, ele é aquele que anuncia os desígnios divinos. Então aqui é aquele que fala o que Deus quer, desígnio, né? O que Deus quer, o que ele está designando, o que ele está mandando. É aquele que prediz acontecimentos futuros. Então ele vê o futuro. No Novo
Infelizmente, aqui, no nosso tempo, nos nossos dias, ele foi corrompido. Mas anteriormente, vidente via o quê? O que é o vidente? Ele vê o acontecimento futuro. E era isso também que o profeta fazia, certo? Óbvio que agora a gente tem aí os adivinhos, né, enganados aí por Satanás, que enganam também muitas pessoas. E enquanto nós estamos tentando gerar espiritualmente, eles também estão tentando gerar para eles. Então é uma briga no exército aqui, o exército de Deus contra o exército inimigo. Nós temos aí que multiplicar mais que eles, né? Temos que ser mais fortes, e somos mais fortes. Então Cristo, ele recebe aí um ofício de profeta na terra, e ele representou parte disso na sua missão. Então nós vamos ver profecias que ele fez e que se cumpriram, e ele será o eterno profeta. Mesmo quando nós estivermos no céu, Jesus Cristo continuará sendo o nosso profeta, o profeta sumo, o maior de todos. E nós vamos entender por quê. Cristo, através dele, ele nos revelou a mente de Deus como profeta. Nós só conseguimos entender o que Deus quer de nós porque Cristo nos revelou. Cristo nos mostrou, ele é o nosso profeta. Ele mostrou a direção que nós devemos seguir, como nós devemos proceder para agradar a Deus. É através de Cristo sendo profeta que nós abrimos a nossa Bíblia e nós conseguimos entender o que nós estamos lendo. Nós conseguimos prestar atenção na palavra e absorver aquilo que nós estamos ouvindo. A palavra profeta, ela aparece 149 vezes no Novo Testamento. No Antigo Testamento, então, nós temos milhares. Do ponto de vista bíblico, o profeta sempre foi um homem que recebeu e recebe mensagens de Deus e tem autoridade espiritual para falar em nome de Deus, para representar Deus, representar a vontade de Deus. E Cristo fez isso muito bem. Direcionou, mostrou o caminho, libertou. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, tem um versículo dizendo assim: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Olha só, ele que disse, das trevas resplandeça a luz. Peraí, mas no seu coração eu vou resplandecer, para a iluminação do seu conhecimento. Então por isso que nós entendemos, por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos pedir: Senhor, ilumina o meu conhecimento, ilumina o meu coração, ilumina a minha mente, porque Ele é a luz. Se tem alguém que pode nos iluminar, nos ensinar e abrir o nosso entendimento, é Jesus. Se tem alguém que pode nos revelar qual é a vontade de Deus para nós, o caminho que nós devemos seguir, no meio da indecisão, é Jesus. Ele é o maior profeta. Então no Antigo Testamento nós vamos ver homens dotados do poder de Deus, preparados para receber de Deus a revelação e passar para o povo. Quem que nós lembramos quando nós falamos isso? Nós lembramos de Ezequiel, nós lembramos de Daniel, nós lembramos de Isaías, homens que não tiveram medo de transmitir a vontade de Deus, que nem sempre era fácil, de transmitir que tal pessoa tinha que consertar a sua vida porque Deus iria levar. Não é essa palavra que eu escuto? É uma dúvida. Fala um pouquinho mais alto. Por favor. Minha dúvida é a seguinte: no dia de hoje, tirando as pessoas que, tipo assim, desculpam o Evangelho, por exemplo, as pessoas que pregam, que ensinam, que se dedicam, que têm um tempo, sei lá, em Deus assim, e preparam uma mensagem para trazer para a igreja, um ensino. Essas pessoas podem ser consideradas profetas ou o profeta é um chamado específico? Não, sim, essas pessoas podem considerar o profeta. Eu vou chegar lá, você está acelerando meu estudo. Espera. Então no Antigo Testamento nós temos os profetas, né, que a gente lê, que a gente vê as revelações profundas deles. E o profeta, ele não surge
da vontade do homem. Um profeta não surge porque ele quer ser. Ele não é assim. Ou que alguém vai ungí-lo para ele ser. Não funciona assim. O profeta, ele nasce da vontade de Deus. O profeta, ele nasce somente com o desígnio de Deus. Quer ele esteja para pregar, quer ele esteja para entregar uma mensagem expressa de Deus. E todas as pessoas que quiseram ser profetas e se dizem profetas, porque elas se autopromoveram profetas, ou incomodaram tanto em algumas igrejas para que fossem recebidas como profetas, para o Senhor elas não fazem diferença. E ai delas pelas coisas erradas que dizem, porque elas darão conta. O profeta, ele fala com naturalidade. Ele vai sofrer sim, conforme a mensagem vem. Tem mensagens que rasgam primeiro o profeta, depois ele rasga a igreja de uma forma mais doce, mas primeiro vem nele. Então o profeta, ele também não nasce assim da noite para o dia. Ele tem um preparo, quer seja de oração, quer seja de estudo. Ele não pode sair por aí dizendo que está profetizando sem ter uma base, sem ter uma bagagem. Obviamente Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, mas imagine só, Deus espera pelo menos uma vida de devoção, uma vida de oração. E o Senhor pediu para que nós examinássemos isso. Ele pediu, e nós vamos ver isso mais para frente. E toda a trajetória de Jesus profetizou. Ele mesmo, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia do seu nascimento, ele sabia que seria traído, ele sabia que seria crucificado, ele sabia das dores, ele sabia que ele seria ressuscitado, o que deu para ele o quê? Esperança de sofrer aquela dor, porque saberia que mais algumas horas ele estaria com quem? Com o Pai, assentado no trono. Então ele profetizou sobre ele mesmo. E lá no passado, em Deuteronômio capítulo 18, e esse eu faço questão de ler, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19, nós vamos ver alguém aqui profetizando já que Jesus viria. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Só o título diz assim, a promessa de um grande profeta. E aí no versículo 18 e 19 diz assim: eis que lhe suscitarei, ou seja, levantarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu. Tu quem? De quem que está sendo dito aqui? Como tu. Tu quem? Moisés. E porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. 19. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Ele me dará conta. Todo aquele que ouvir a palavra desse profeta maior, e não der ouvidos, eu pedirei contas. Certo? Eu pedirei contas. E aí nós vemos, olha que interessante, só fazendo um complemento do que eu acabei de falar, que o profeta não nasce da noite para o dia, que o profeta ele não decide por si, né? Em Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15, Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15, eu vou ler, mas vocês prestem atenção, tá bom? Diz assim, Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, e nem discípulo de profeta. Então eu não sei, eu não sou profeta e nem aprendi com quem era profeta. Eu cuido de gado. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel.
Ele queria? Não, Senhor, eu cuido de gado. Mas Deus capacitou Amós. E ele se levantou. A mesma coisa aconteceu com Jeremias. Não, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança, não passo de uma criança. Aí o Senhor disse: onde eu te ordenar, você irá, e o que eu te mandar você falar, você falará, porque no ventre da sua mãe você já era profeta. E aí? É ou não é Deus que escolhe? É Ele quem escolhe, não somos nós. Profeta então quer dizer o quê? Porta-voz. É aquele que vai estar, respondendo à pergunta do Jonas, é aquele que vai estar no centro em determinado momento, com a voz mais alta, e os outros vão ouvir. Então sim, enquanto nós estamos pregando a palavra de Deus, a palavra de Deus, sem mistura, sem colocar nosso sentimento, sem colocar a nossa opinião, sim, nós somos profetas. Sem colocar o nosso achado, eu acho. Não, Cristo está falando aqui. Enquanto você estiver ouvindo alguém assim, que pregue puramente a palavra de Deus, sim, é um profeta. Sim, você deve dar ouvidos. Agora, se começar a falar, eu subo lá em cima, desço lá embaixo, aconteceu não sei o que, pesquei não sei o que lá, amém. Irmãos, depende de cada um. Vai ser um culto divertido, vai ser um culto alegre, as pessoas vão sair dando risada, mas a alma vai sair triste. Tá? O Senhor, Ele não nos chamou para nós alegrarmos o auditório. Tá? Então a gente está sujeito sim a estar aqui e ter gente que não vai gostar, narizes que vão torcer, cabeças que vão baixar. Vai sim, é para isso que Jesus nos chamou. Como já foi dito aqui, seríamos odiados. Então a principal responsabilidade do profeta, especialmente no Antigo Testamento, era avisar o povo de que ia acontecer alguma coisa. Ó, pessoal, né? Jonas, por exemplo, se ninguém se arrepender aqui, Deus virá e destruirá este lugar, destruirá vocês. Então Deus usava o profeta para dar esses avisos, que nem sempre eram bons, ou até avisos bons. Você engravidará, você terá um filho, esse filho, O profeta era isso. Outra função, enxergar o futuro e os seus acontecimentos, como por exemplo, o profeta Elias: não vai chover, ok? Não vai chover, pessoal. E quando era para chover, ele falou: vai chover, e chovia. O profeta que operava milagres. Por quê? Para aumentar a fé das pessoas, para aumentar a credibilidade, porque o milagre, ele acompanha o ministério. Ele não é único, mas ele acompanha o ministério. E ele era representante de Deus, interpretando os atos e planos divinos. O profeta interpretava. Quantas vezes no Antigo Testamento as pessoas sonhavam, não sabiam que sonhavam, ia lá até Daniel, e o que Daniel fazia? Interpretava. Isso também é profeta. Mas não interpretações loucas, interpretações bíblicas. Porque tem hora que você vai contar um sonho para alguém, você sai mais confundido do que quando você chegou. Joga na internet, parece que isso aí é morte, isso aí é escorpião. Meu Deus, sonho com escorpião, Senhor Jesus. Faz a campanha. E assim vai, a pessoa entra em desespero. Entra em desespero. Porque às vezes, como nós já falamos aqui, nem todo sonho é um sonho revelador. Certo? Nem todo é. E se o profeta não sabe disso, ele vai encher a cabeça dessa pessoa que sonhou. Sim, sonhou. Ah, mas às vezes é um sonho, irmãos, que não tem absolutamente nada a ver. Eu vi uma flor e a borboleta pousou na flor. O que pode ser? Aí apareceu um arco-íris. E aí você não quer deixar a pessoa triste? Você quer dizer que
interessante. Agora, tem sonho sim, Deus vai te dar esse entendimento como profeta de Deus. O entendimento de dizer, irmã, acalma o teu coração, isso aí não é nada. Ou, irmã, Deus está te avisando sim. Deus está te avisando sim, mas isso debaixo de oração. Amém? E todo aquele que anuncia, então, e que prega o Evangelho, sem adição, sem subtração, é considerado profeta. Claro que aqui nós lemos em Hebreus 1, onde nós começamos a leitura, que Jesus é o maior profeta. Por quê? Porque ele deixou a forma de Deus e veio se tornar homem, para nos ensinar, se tornou homem. Em Filipenses 2, que nós lemos muitas vezes já nesse estudo de cristologia, justamente para memorizar quantas verdades tem no livro de Filipenses. É um livro curto e vale a pena ler. Olha só, se esse aqui nós vamos decorarmos até o final desse estudo de cristologia, precisamos decorar, olha só, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, cancelou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele também foi o maior profeta porque ele falou do que ele viveu e viu. João 8,38. João 8, 38. João 8,38 diz assim: eu falo, quem está falando aqui? Jesus. Eu falo do que eu vi, junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes, junto de vosso Pai. Ele está fazendo aqui a separação. Vocês falam que vocês veem do Pai de vocês. O Pai de vocês é com letra minúscula. O meu Pai é com letra maiúscula. E eu falo do que eu vi. Profeta. Em João 4,24. História conhecidíssima, onde Jesus foi, imediatamente, ele tocou no coração da samaritana. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí no final dessa história, ela vai anunciar que ela conheceu o profeta. Por quê? Porque Jesus para e fala para ela: eu sei, você não é casada, você já teve 5 maridos. Revelou a vida dela. Não ficou perguntando: e você é casada? Você, parece que você tem compromisso? Porque assim é fácil, né, irmãos? Eu olhar daqui de cima e ver alguém que está meio tristinho, a lágrima já prestes a cair, e aí eu falo: parece que a irmã está triste. Aí a pessoa desaba a chorar. A pessoa acha que já é Deus, né? Deus vai te visitar. A Bíblia diz que Deus vai me visitar. Revela algo extraordinário. Você já teve 5 maridos, e esse que você está não é seu. Meu Deus, como ele sabe? Eu já vim numa hora que não tem ninguém aqui conhecido, e ele revelou minha vida. Ele é profeta. Ninguém jamais falou como ele. João 7, versículo 45 e 46. João 7, versículo 45 e 46. Nós vamos ver aqui Jesus ensinando na festa dos tabernáculos e a dissensão entre os judeus. Aí nós vamos ver uma parte aqui. E vamos ler isso, versículo 43. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, por causa de Jesus. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não trouxeste
dissestes ele? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Restou dúvida? Não. Ele falou de tal forma que ele nos tocou. Até a gente que queria aprender, a gente sendo tocado por esse homem. O cego, né, que nós vemos aqui no livro de João também, na verdade o paralítico, né, que as pessoas perguntam: mas quem pecou? Foi ele? Foi o pai? Como é que é? Quem que está falando? Quem que te curou? Ele fala assim, tem uma hora que ele fala assim: vocês querem também? Vai procurar ele. Eu só sei que ele me curou. Eu não sei, eu só sei que ele me curou. Eu não podia, agora eu posso. Eu não fazia e agora faço. Então para mim o que importa? Não interessa de onde ele veio. E aí ele falou: posso te seguir, Jesus? Deixa eu ficar perto. Ele foi reconhecido como grande profeta. Em Lucas, capítulo 24, versículo 19. Lucas 24, versículo 19. Lucas 24 e o versículo 19. 24, 19. E ele lhes perguntou: quais? Vamos voltar no 18 para a gente saber do que estão falando. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso foi o que Jesus deixou depois de ter partido, um legado. E Jesus tinha autoridade. Enquanto que outros diziam assim, não desmerecendo os outros profetas, mas dizendo porque ele é o maior. Enquanto os outros profetas diziam assim: assim diz o Senhor, certo? Como Jesus falava: eu vos digo, eu sou, eu faço, eu. Amém? Então ele foi o verdadeiro e maior profeta, porque ele tinha autoridade nas suas mãos. Tudo que sabemos sobre Jesus já tinha sido revelado. Se nós olharmos os outros versículos, nós vamos ver que desde o nascimento de Jesus, antes até, Deus já tinha revelado. Desde a descida do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo desceu, depois da descida do Espírito Santo, Deus fez com que o conhecimento e a comunicação com Ele ficasse abrangente, aumentasse mais, não importando mais agora quem era a mulher, quem era homem. E Deus começou a se manifestar mais às pessoas, através do quê? Sonhos, visões, profecias. Porque Deus, desde lá para cá e para sempre, Ele nunca esteve em silêncio. Nunca. Deus não está em silêncio. Ele fala com o seu povo, Ele se relaciona com o seu povo. E assim, isso vai além da nossa experiência pessoal. Isso vai além do que eu posso sentir, do que eu posso imaginar. Porque desde o Éden, o meu sentimento, a minha emoção, ela foi corrompida. Então isso vai muito além do que eu estou sentindo. É o que Deus está se comunicando comigo. Então, hoje o véu ele se rasgou de tal forma que nós estamos com contato direto com Deus. Os muçulmanos e os testemunhas de Jeová, eles dizem que Jesus foi um profeta. Sim, mas foi um profeta. Nós estamos dizendo que Jesus foi o profeta. Eles diziam e dizem que Jesus foi um homem comum, profeta. Profetizou, aconteceu e está tudo certo. Nós não. Nós estamos dizendo que ele assumiu a forma humana, o que eles negam, e que Jesus não é mas é o verdadeiro, capaz de tomar decisões, de julgar, de estabelecer, trazer à existência aquilo que não existe.
trazer refrigério. Jesus se utilizou de parábolas para fazer com que as pessoas entendessem melhor as suas profecias. Ele anunciou os acontecimentos futuros. Em Mateus 24, nós vamos ver o sermão profético. Muitas profecias desse capítulo já se cumpriram, outras ainda não, mas muitos já acreditam que todas se cumpriram, mas nós vamos ver que não. Quando nós vamos entrar lá em Mateus 24, essa foi uma das profecias que Jesus proferiu. Mateus 24. Vocês vão ver que as mesmas curiosidades que nós temos hoje, de perguntar, os discípulos também tinham. Eles falavam, depois que Jesus entregava a profecia, eles ficavam atrás de Jesus, perguntando, mas quando isso vai acontecer? Quem é que vai te trair? Como que é? Como que vai ser? Que horas? Igual a gente. Imagina a gente. Nós não íamos deixar Jesus em paz. 24 diz assim. E quando Jesus, eu vou parando para ficar fácil para a gente entender, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então eles estavam onde? Eles estavam caminhando, eles estavam em um lugar alto e que dava para ver o templo inteiro. E os discípulos mostrando para ele, olha que magnitude, olha que construção, que arquitetura, muito lindo esse templo, muito grande. Aí Jesus responde no versículo 2: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Como que eu não vou perguntar para alguém um templo daquele tamanho? Jesus falou, eles lá, olha que templo. Aí Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra. Só para vocês entenderem, uma pedra, ela era de calcária branca. O historiador José trouxe esse entendimento. Então, uma pedra media em torno de 11,43 metros. Uma pedra com comprimento de 3,66 metros, perdão, 11,43 metros de comprimento, 3,63 metros de altura e 5,49 metros de largura. Um bloco, hein, irmão Raimundo? Um bloco, hein? Um bloco. E aí, não sobrou nada. Não sobrou nada. Um dos blocos que foram encontrados pesava 400 toneladas. Para mostrar que não sobrou nada, em Malaquias, capítulo 3, versículo 2, nós vamos ver um relato que o lugar onde estava o templo, ele foi arado, para mostrar que não sobrou nada mesmo. Malaquias 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Irmãos, eu acho que eu anotei o versículo errado.
mas eu vou passar para vocês exatamente o versículo que fala que a terra foi arada. Aqui ele está falando da vinda do Senhor, que também faz link com a profecia de Mateus 24. Mas no livro de Malaquias ainda nós vamos ver que a terra foi arada, o lugar onde o templo foi construído. Então, Jesus ele fala, né, vamos voltar lá em Mateus, para continuar. Jesus ele fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. E como que aconteceu isso? Os romanos tomaram o templo depois de 70 anos que Jesus morreu. Depois de 70 anos que Jesus profetizou, eles tomaram o templo e acabaram com tudo. Saquearam, destruíram, queimaram, fizeram horrores e não sobrou nada. Então, a profecia do profeta maior, ela se cumpriu. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Ó a gente aqui, curioso, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu: acautelai-vos. O que é acautelar? Tomai cuidado, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, eu fiz uma pesquisa. Convido você também a fazer essa pesquisa. Coloca lá no Google, assim ó, homens que se dizem Messias. Então eu vi já de cara o Henri Cristo. Quem conhece o Henri Cristo? Quem já viu ele? Então fui procurar a história dele. O nome dele é Álvaro. Ele nasceu em 1979. Mentira, ele não nasceu em 1979. Em 1979, ele conta que ele estava jejuando. E no jejum, ele chegou à conclusão de que ele era Jesus. É uma fonte confiável, tá, irmãos? Eu fui pesquisar. Ele era Jesus renascido. Ele disse que recebeu uma mensagem divina. Então ele abandonou tudo. E abandonou inclusive o nome dele de Álvaro. E pediu para que as pessoas o chamassem de... Sabe aquela inscrição que tem nas igrejas católicas? Henri. O que quer dizer Henri? I, Iesus. N, Nazarenos. R, Rex. Iundaecru, que foi a inscrição que Pôncio Pilatos colocou. Olha que audácia, que colocou no crucifixo lá na cruz. Então ele vive em Brasília. Ele possui 12 discípulos, 3 homens e 9 mulheres. Não são obreiros da casa, porque tem seguidores lá, mas eu falo discípulos mesmo, pessoas que ficam com ele 24 horas. Carol, mas você vai falar disso na cristologia? Sim, porque está cumprindo a promessa de Cristo aqui. Entenda, surgirão falsos cristos, mas eu não estou ouvindo. Vai entrar lá e ver quantos seguidores ele tem. As pessoas colocam ele sentado numa cadeira e levam ele para os lugares. Os homens e as mulheres tiveram os nomes mudados, todos eles com a letra A, os discípulos. Não me perguntem por quê, o que passa na cabeça dele. E eles têm que usar roupas iguais, todas azul céu. E quando ele quer falar, ele sobe num edifício ali, tipo uma casinha, né? Com a coroa, irmãos. E fala o que vem na cabeça dele, dizendo que é o Cristo. E ele fala que ele se entregou desde 79 ao celibato. E os discípulos, não seguidores, são todos dedicados ao celibato também. Ele fala que ele conta os atos e fatos como se ele tivesse vivido 2000 anos atrás. Ele incorpora mesmo 2000 anos atrás, quando eu caminhava em Nazaré. Irmãos, e as pessoas acreditam. Aqui a gente dá risada, mas as pessoas acreditam. Ele reinterpreta a Bíblia. Por exemplo, Jesus não disse assim: eis que virei nas nuvens. Não é assim? Todo olho me verá.
Ele fala: nos tempos atuais, todo mundo é livre e eu sou livre para viajar. Eu virei um avião. Irmãos, nas nuvens. E o retorno do Messias, que todo olho verá, ele fala que sim, já está vendo, pela divulgação na TV e na internet. Olha que confusão, todo olho vê mesmo, não é? Mas não é isso que Jesus disse. Nas redes sociais ele possui mais de 300 mil seguidores, fora os membros. Ah, mas são tudo gente boba. Não, tem gente inteligente lá também. Mas o inimigo desse século cegou o entendimento. Para nós o que é engraçado, para eles é prisão. Aí fui ver, isso é no Brasil. Aí tem um na Rússia. Ele chama Vissarion. E ele era o quê? Ele era um guarda de trânsito, casado. E em 1992 ele descobriu que ele era Jesus. Ele descobriu. E ele possui uma comunidade. E essa comunidade de seguidores só podem comer o que eles plantam. Não compra nada, só come o que eles plantam. As garotas são educadas, as irmãs, as meninas, desde criança, a serem meninas do lar, para sempre, servirem no lar. Ele orienta as mulheres que elas devem aceitar outras mulheres na casa. Então ele orienta as esposas que as esposas devem estar abertas a receber outras mulheres para se relacionarem com o marido na casa. Esse é o Jesus da Rússia. E todo crente doa 10% de todos os ganhos. E ele tem 10 mil seguidores espalhados no mundo. Não é muito em frente do índio, né? Aí tem outro lá na Inglaterra. Jesus não falou? Você vai ouvir aqui: eu sou o Cristo. Lá: eu sou o Cristo. Lá: eu sou o Cristo. Eu estou falando para vocês alguns exemplos. Inglaterra, David, ele descobriu que era o Cristo em 2007. Sabe como? Comendo cogumelos alucinógenos. Tá? Ele recebeu a notícia de um espírito que apareceu para ele e falou: você é o Cristo. E desde esse dia ele usa roupas brancas e não usa sapatos, fuma cigarro de maconha. Ele e os seus seguidores têm vários processos judiciais. Por quê? Porque eles invadem a propriedade e não querem pagar por ela. Imagina isso. E tem seguidores. E se alimenta de lixo que ele recolhe dos mercados. Aí tem o Shoko, que fica no Japão. Ele também se diz o Cristo. Ele e os seus seguidores provocaram um ataque terrorista no metrô. 6 mil pessoas foram atingidas e 12 morreram. Ele foi condenado à forca em 2004. Então esse já não atrapalha mais o caminho do entendimento. Aí tem um no Novo México, Estados Unidos. Michael, ele previu que o fim do mundo aconteceria em 31 de outubro de 2007. Falou: ó, vai acabar em 31 de outubro de 2007. Cá estamos. Por ordem divina, ele abusava das discípulas. Olha que vergonha que traz o Evangelho, por ordem divina. Foi preso várias vezes. No ano de 2000 ele ouviu Deus dizer: você é o Messias. Em 2008 foi preso. Está preso. Aí por último, eu peguei esse para a gente não tomar tempo. É o reverendo Moon, da Coreia do Sul. Esse vocês devem ter ouvido falar, porque ele morreu há pouco tempo. Então esse é o que mais me arrepiou aqui o cabelo. Olha só. Ele é fundador da seita Unificação pela Paz Mundial. Carol, vai levar a gente aonde isso aqui? Vai levar você a acreditar que Jesus é um profeta. Tá? Que ele falou lá, está cumprindo aqui. Vamos lá. Ele morreu aos 92 anos, mas o filho é sucessor, então não se alegrem, tem um sucessor. Ele ganhou milhões de dólares. E ele disse que Jesus implorou para ele
continua o meu ministério, porque eu não pude completar. Eu fui crucificado. Seus discípulos são chamados de Munis, porque ele é o reverendo Mun. Ele promove casamento em massa. Então ele une todo mundo. Olha isso, irmãos. Fala que é ordem divina. Ele fala, todos os solteiros da igreja, de todas as nações. Vai ter um dia no ano, parece que essa festa acontece 2 vezes ao ano. E aí você não conhece, você tem que casar com alguém que você nunca viu, que não fala a sua língua. Por quê? Porque ele fala que é assim que Cristo vai unificar, Deus vai unificar a terra. Carol, mas isso é loucura. Irmãos, tem gente que acredita. Falso Cristo. E ele fala, eu falo em nome de Deus. Então as pessoas casam com quem elas não conhecem, nem sabem falar a linguagem, o idioma, para aumentar. Ele escolhe os futuros cônjuges, fala que é a orientação divina. Ele tem um projeto aqui no Pantanal, tá? Então está pertinho da gente. Foi acusado que esteve aqui para roubar órgãos, então ele foi acusado de tráfico de órgãos. E o vinho da Santa Ceia tem um pouquinho do sangue dele e o sangue da esposa. Ele dizia que Maria não era virgem, que na visita que ela foi lá em Isabel, ela engravidou de Zacarias. Então assim, nossa, né? É absurdo. Tem mais. Casou? Casou. Então, para santificar o seu marido, durma com ele a primeira noite. O reverendo Mun, porque é ordem divina. E ele tem vários seguidores, defensores. Ah, mas isso não acontece nos nossos dias. Acontece sim. Quantas pessoas falam em nome de Deus no nosso meio, quando Deus não falou nada, quando Deus não mandou, quando Deus não instruiu, e levanta coisas para as pessoas acreditarem, quando Deus não falou, porque a gente sabe quando Deus fala. Nós sabemos quando Deus fala. E aqui um cumprimento aqui da profecia do Senhor. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Já ouvimos, não? Ouvimos ou não ouvimos? Sim. Então mais um ok para Jesus. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. A Elisa postou essa semana que as pessoas desmaiaram na fila do SUS, é isso? De fome. Haverá fome, haverá pestes, nem precisa falar das pestes, né? Terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar quem? Entregar quem? Vocês, discípulos, vão entregar vocês para serem atormentados e matarão vocês. E vocês serão odiados por todas as pessoas por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, acabará, ao ponto de não sentir afeto natural por ninguém, por nada. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. É ou não é o maior profeta? Tudo que nós lemos aqui. Enfim, Jesus profetizou todas essas coisas. Ele nos disse que o evangelho seria pregado por todo mundo, e então viria o fim. Lembre, ele disse que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, mas ele não disse que todo mundo se renderia ao evangelho. Então muitas vezes as pessoas falam, não, Jesus vai demorar. Por quê? Porque fulano lá no outro país não se rendeu a Cristo. Mas se o evangelho chegou lá, já cumpriu a profecia de Jesus. Amém? Então,
pois, a ele. Por quê? Porque ele já profetizou o seguinte: mas eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu virei, eu voltarei. Isso é uma profecia. Eu vou ressuscitar, vou para o meu Pai, mas eu voltarei para buscar a igreja. Quem crê nessa profecia? Ele é o maior profeta. Ele vem, ele virá. Pode ser que demore um pouco, pode ser que não, mas ele virá. E ao ler aqui que tudo se cumpriu, eu me alegro de colocar a minha fé nesse profeta. Eu me alegro de pregar a profecia desse profeta, que não falha, não falhou e nunca falhará. Amém? E as palmas se exaltam a Jesus. Amém. Cumprimentar a paz do Senhor. Essa é do reverendo Mônaco. Eu estava em outro ministério. Ele fez um congresso no Paraguai. E um congresso para pastores. Tinha uma centena de milhares de pastores nesse congresso. Só para você ter uma noção de como é esse negócio complicado. Amém? Os avisos da semana. Sexta-feira temos oração aqui. Véspera da ceia, né? Quando vai ter? Sexta-feira, eu quero que você, o Márcio, assuma aqui a oração, que é a sexta, que é a terceira ceia, porque eu vou fazer um trabalho com a mocidade. Vou estar ministrando uma palavra com eles lá na minha casa. Então, você ou o Márcio se carregam de estar dirigindo a oração, porque eu vou fazer um trabalho com a mocidade na minha casa. É às 20 horas, né? Oração aqui, sexta-feira, às 20 horas. Estaremos aqui. Em nome de Jesus. Amém? Sábado, quinto dia da campanha. Se está correto. O pastor Wellington. Pastor Wellington. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Amém? Estejamos todos aí nos preparando aí, não para a ceia, mas para ir para o céu. Porque só toma ceia quem vai para o céu. Teoricamente é isso. Não vou preparar para tomar a ceia, não. Você não tem que preparar para tomar a ceia. Se tomar a ceia é porque você vai para o céu. Esse é o processo da santificação. Amém? Mais alguma coisa? Não temos mais nada. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos e louvamos nessa noite. Obrigado pelo estudo, Senhor. Nós sabemos que Tu és o profeta, Tu és o Senhor, Tu és Deus e fora de Ti não há outro. Ainda, Pai, que a terra se abala e que os montes se mudem, o Senhor permanece para sempre. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, dê sabedoria e entendimento. Prepara, Senhor, para os cultos que teremos nesses dias. Prepara, Senhor, os corações, Pai. Prepara, Senhor, as mentes. E que o Espírito Santo de Deus possa nos mover e nos comover de tal maneira que nós possamos nos render a Ti de coração, Pai, de alma e de espírito, Senhor. Rasgar o nosso coração diante do Teu altar e colocar, Senhor, todas as nossas limitações e dizer: Espírito Santo de Deus, cura as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, porque o Senhor não volta atrás naquilo que prometeu e eu glorifico o Teu nome por isso. Abençoa, Senhor, cada servo Teu, cada família que aqui está representada, cada família que está ouvindo essa palavra, e que o Senhor, ó Deus, possa nos dar um resto de semana abençoado, cheio da graça do Senhor, da santidade, da cura e da palavra de Deus em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos que creem, digam amém. Deus abençoe a vida de Deus.